Deus, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos alegres com essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar mais uma vez falando da sua palavra, falando do seu amor. Nessa noite eu quero ler em 2 Reis 2:2 e o 9, aonde vai falar de dois grandes homens de Deus, amém? Aleluias. Que diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado a ti. E ele disse: Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém? Aleluia. Nós vemos que Elias e Eliseu, eles foram grandes companheiros. Deus colocou Eliseu a serviço de Elias. Eliseu era servo de Elias. Deus chamou Eliseu para essa obra. E ele entendeu o seu chamado, porque ele estava ali, ele seguia os passos de Elias. E ele, notando que Elias ia partir, então ele veio a estar com Elias. E Elias disse para ele: peça-me o que queres e eu te faço. E Eliseu disse: me dá a porção dobrada do teu espírito. Porque o espírito de Elias era tão grande, porque Elias foi um dos profetas que fez grandes obras. Ele foi um homem que aleluia, calou Baal, né? E foram envergonhados porque eles desafiou. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, no qual ele veio. Aleluias. Aqueles profetas ficaram envergonhados. Mas a amizade de Elias e Eliseu era tão grande. Hoje, irmãos, nós vemos que já não existe mais no meio do povo de Deus. Eliseu tornaria-se sucessor de Elias. E hoje nós vemos que as pessoas não é fiel como antes, como Davi e Jonathan, que foram grandes amigos. No tempo de Jesus já não existia mais. Jesus era cercado de grandes multidões, mas na primeira oportunidade, ele foi traído. E aquele que dizia ser o seu amigo, que fosse possível, morreria até naquela cruz. Na primeira oportunidade, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas Eliseu não. Eliseu estava sempre ali. E a palavra do Senhor diz, ela não vai dizer, ela diz, aleluias, que Elias ia ter que ir em alguns lugares. Mas Eliseu não queria abandonar Elias por nada. Todo o tempo que ele disse: não, eu vou contigo. Ele disse: eu vou ali, eu vou contigo. E não, ele disse: fica, não, eu vou. Irmãos, quando Deus, Ele coloca algo em nossas mãos, até mesmo para que nós venhamos servir. Porque hoje, as pessoas não têm entendido o seu chamado. Hoje os seus senhores têm tornado servos, e os servos querem ser os seus senhores. Muitas pessoas hoje não querem ser mais um diácono, mais um auxiliar, mais um obreiro. Ele já quer ser o líder. E não é assim. Eliseu, todo o tempo, ele estava ao lado de Elias, cuidando de Elias. E naquele dia, Elias feriu as águas com a capa. Aleluias.
e se dividia em duas bandas. Aleluias. Irmão, quem não quer estar andando como uma mulher, como um homem cheio do poder de Deus, vendo os milagres acontecer? É o que eu mais quero na minha vida. Ser imitador do meu líder, do meu pastor. Porque naquele momento que Eliseu tornaria ser a sucessor de Elias, porque a Bíblia diz que Elias era pai de Eliseu espiritual. Nós temos um pai espiritual. Nosso pai espiritual é o nosso pastor, é o nosso líder. E ele queria imitar Elias. E ele não queria só, mas ele queria a porção dobrada. Paulo disse: seja meu imitador, já que não pode ser de Cristo. Então vamos ser imitador do nosso líder. Se você tem um líder, ele dá exemplo, vamos seguir os seus exemplos. Se teu líder é cheio do Espírito Santo, seja como ele, cheio do Espírito Santo. Se ele é um profeta, seja um profeta. Não com inveja e cobiçando, mas seguindo os seus exemplos. E era isso que Elias e Eliseu eram. Amigos, pai espiritual. Como é que você tem servido o teu pai espiritual? Porque muitas das vezes nós só queremos receber, mas não queremos servir. Aleluias. E como nós estamos servindo o nosso pai espiritual? Porque Elias era pai espiritual de Eliseu, a Bíblia diz isso. Aleluias. Nós temos que seguir as suas pisadas. Se o teu líder é cheio do Espírito Santo, então vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque para nós vencermos as lutas do dia a dia, nós tenhamos que ser cheios. É tantas coisas, tantas lutas. Mas quando nós estamos cheios da graça, cheios do Espírito, aleluia, nós não vemos a luta passar, nós vemos ela vem, ela passa, nós vimos ela já passou, já veio o vento, vem a tempestade, e nós glorificamos ao Senhor, porque nós estamos cheios do Espírito. E aqueles dois homens, aleluia, e aqueles dois homens andaram juntos. Mas um certo dia, Elias ia ser tomado pelo Senhor. E ele queria afastar de Eliseu, mas todo o tempo Eliseu estava ali com ele. Então o que acontece, irmãos? Eles estavam ali juntos. E de repente veio um carro, eles falavam de um carro de fogo. E de repente veio e tomou Elias num redemoinho, porque o povo de Deus, o povo que serve a Jesus, eles não provam da morte, irmãos. Nós descemos até a sepultura, o nosso corpo físico, mas nós não sentimos a morte. Eu já participei, eu já vi pessoas sendo tomadas pelo Senhor, glorificando o nome do Senhor, outros louvando ao Senhor. E Elias ali, ele foi tomado naquele redemoinho, foi tão rápido, que até mesmo somente os filhos dos profetas viram. Mas Eliseu disse: cala-te. Porque tem coisas que não é para ser falada, irmãos, é para ser vivida. Aleluias. E foi assim a vida de Eliseu.
E antes Elias jogou a capa para Eliseu. E ele recebeu porção dobrada do espírito de Elias, porque é assim que a Bíblia diz. Aleluias. E Eliseu, naquele dia, passou a ser sucessor de Elias. E começou a fazer grandes obras. Começou a fazer grandes milagres. Ressuscitar o filho da viúva. Fazer o machado flutuar. Aleluias. Homens cheios do poder de Deus. Mulheres cheias do poder de Deus. Quero dizer para você que nesta noite, que está ouvindo a palavra do Senhor, eu quero dizer que você seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Muitas das vezes teu filho está passando num redemoinho, na tribulação, mas você sendo cheia do Espírito de Deus, você vai vencer essa luta. Porque quando nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, nós vemos, pode vir o tsunami que vier, mas nós passamos glorificando, dizendo, como Miriam disse, aleluia, ao atravessar o mar vermelho, ela do outro lado, ela dançou e ela cantou, e ela disse que só o Senhor é Deus, e que você possa, aleluia, nessa noite dizer que só o Senhor é Deus, abasteça da presença de Deus. E aqueles homens eram cheios do poder de Deus. Aleluias. E vendo Eliseu, clamou, Pai, meu pai, o carro de Israel e os cavaleiros. Nunca mais ouviu, e tomando suas vestes, o rasgou. Aleluias. Porque ele sabia que naquele momento, Elias já não estava mais com ele. Mas tinha algo muito grande na sua vida, que era o Espírito Santo. Que era o Espírito que estava em Elias. O mesmo Espírito que fez Elias ganhar grandes batalhas. Aleluia, agora já estava em Eliseu. Irmãos, nós vemos hoje que tudo é tão diferente. Não existe mais fidelidade. Aleluia, já não existe amigo sincero. Muitas das vezes está batendo nas tuas costas e dizendo, aleluia, como Pedro disse a Jesus, se for possível eu morro em teu lugar. Se tu quiser, eu assumo esta cruz. Aleluias. Muitas das vezes tem pessoa batendo nas tuas costas e dizendo que é teu amigo, mas não é. Quantas pessoas traem, dizendo que é seu amigo, que é o seu melhor amigo, quer aquilo que você tem. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas querem aquilo que você tem, quer ser aquilo, quer ser você. E não tem, cada um foi gerado com a sua personalidade, com o seu caráter. Foi definido na sua geração, ali quando você estava sendo gerado. Então não tem, o que nós podemos ser é seguir o exemplo de cada um. Se aquele irmão, se aquela irmã, aleluia, faz uma grande obra, ela é cheia de Deus, ela é cheia da presença de Deus, nós podemos, aleluia, imitar, mas não com inveja, não com olho grande. Você pode seguir o teu pastor, você pode seguir as pisadas dele, mas não com olhos grandes, com seus exemplos, seguindo. Que foi assim. Amém? Que nós possamos, irmãos, ser cheio da presença do Senhor, assim como Elias foi, assim como Eliseu foi. Grandes milagres aconteceu.
até quando na sua sepultura que jogaram um homem, aquele homem veio ressuscitar. Porque quando nós temos Deus nas nossas vidas, algo sobrenatural acontece. A palavra do homem e da mulher de Deus, ela tem poder. Ela tem poder para curar, ela tem poder para ressuscitar, ela tem um poder de transformação. E é assim que nós temos que ser cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, como aqueles homens foram, cheio de Deus, cheio da presença. Aleluias. Porque quando nós temos Deus nas nossas vidas, quando nós santificamos as nossas vidas, porque para nós ter o Espírito de Deus, nós temos que ter uma vida santificada, uma vida mudada, aleluia, uma vida diferenciada, não como lá no mundo, mas um povo diferenciado, um povo que está preparando, um povo que está sendo, aleluia, preparado para aquele grande dia fazer um encontro com Jesus. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele vai vir buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E para que nós façamos esse encontro com o Senhor, nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida da presença do Senhor, cheio do Espírito, porque se nós tivermos Deus, se nós tivermos o Espírito Santo, a nossa vida ela é mudada. Porque a palavra do Senhor diz que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Peço o Espírito Santo para te convencer daquilo que está fazendo você distanciar do Senhor. Porque, irmãos, nós pedimos tanto um emprego para o Senhor nos dá. Mas daí a pouco aquele emprego está nos distanciando do Senhor. Aquele emprego, ele é benção. Foi uma benção que você pediu para o Senhor, mas aquele torna uma maldição, porque tira você da presença de Deus. Porque muitas petições nossas não são ouvidas, é porque muitas das vezes nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. E Deus nessa noite te convida para que você se achegue a Ele, para que você seja templo do Espírito dEle, porque nós somos templo do Espírito Santo. Às vezes nós pulamos, às vezes nós sapateamos, às vezes nós gritamos, e passou aquele momento, acabou tudo. Não, o Espírito de Deus, Ele está todo momento impulsando a nossa vida, impulsando para que nós glorificamos, impulsamos para que nós lemos a palavra, impulsamos para que nós fazemos, que nós evangelizamos, que nós curamos, que nós saramos. Porque pessoa cheia do Espírito de Deus, ela é sarada. Até mesmo para que nós saramos, irmãos, nós precisamos ser sarados. Para nós curarmos, nós precisamos ser curados. E para que nós sejamos curados, nós temos que ter o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Porque Elias e Eliseu, eles para aqueles grandes profetas, eles eram cheios de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos tantas coisas com a nossa força, só com o Senhor, só na presença de Deus. Nós saramos, nós curamos, porque o Senhor, Ele nos deu essa autoridade para curarmos, expulsar os demônios, mas preciso termos a autoridade de Deus, ter a presença de Deus. Para isso precisamos renunciar dia após dia, irmãos. Não é fácil, mas Deus disse que não era impossível. Aleluias. E eu quero, nessa noite, convidar você para ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus disse que se nós cremos,
nós faria obra maior do que Ele fez. Então nós podemos, porque Ele fez nas nossas vidas. Ele nos deu essa autoridade. Então receba de Deus a presença, assim como aqueles homens recebeu do Senhor porção dobrada do seu Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar com as suas bênçãos, que cada dia nós possamos seguir as pisadas do Senhor Jesus, e que nós venhamos, irmãos, ser exemplo, aleluia, que nós possamos, aleluia, onde nós passamos, que as vidas pode nos seguir, ter como exemplo, assim como Elias foi uma grande referência para Eliseu, que nós possamos ser uma referência para os nossos liderados, para quem nós pregamos o evangelho, para onde nós passarmos, que nós deixamos o exemplo, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E que essa palavra seja plantada no teu coração. E que você possa ser agraciado. E que nessa noite eu venho, em nome de Jesus Cristo, abençoar a tua vida. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém.